A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. É 1h. Está a começar o Jornal da Uma com a edição do Miguel Videira. Miguel, a NATO condena o ataque iraniano à Turquia. Depois de ter sido interceptado um míssil balístico disparado pelo Irão e que tinha como destino precisamente a Turquia, foi interceptado pelos sistemas de defesa da NATO. Connosco aqui em estúdio está o jornalista do Observador Martim Madeira, que tem estado a acompanhar os últimos desenvolvimentos deste conflito no Médio Oriente. Martim, o que é que diz a Aliança Atlântica? Uma condenação pela porta-voz da NATO, Alison Hart, diz que a NATO vai se manter ao lado de todos os aliados, como a Turquia, enquanto o Irão continua, o que diz ser, ataques indiscriminados em toda a região. Refere ainda que a postura da Aliança Transatlântica mantém-se firme na dissuasão e defesa em todos os domínios. Também, de acordo com a Associated Press, o ministro dos Negócios Estrangeiros turco já falou com o homólogo iraniano sobre o incidente. As informações que nos chegam sobre a conversa são que a Turquia pediu ao Irão para não escalar mais as tensões no Médio Oriente. Por agora, não há qualquer reação iraniana. O ministro da Defesa turco garante que este míssil foi destruído pelos sistemas antimísseis da NATO. Relembrar também que ontem o presidente turco Erdogan condenou o ataque norte-americano ao Irão, considerando-o injusto e ilegal. Martim, soaram, entretanto, as sirenes, mais uma vez, no centro de Israel. De acordo com as forças militares israelitas, as sirenes soaram por isso mesmo, mais um ataque com mísseis balísticos por parte do Irão, mas também foram lançados outros mísseis por parte do Líbano, pelo Hezbollah, neste caso. Entretanto, Israel garante que todos estes mísseis já foram interceptados. O Irão faz uma ameaça e alega que os Estados Unidos estão a usar edifícios civis para esconder militares norte-americanos. Um comunicado emitido pela Guarda Revolucionária Iraniana diz que o Irão está preparado para destruir a região do Golfo, tanto militarmente como economicamente. Justificam ainda alguns ataques a alvos civis. Alegam que os Estados Unidos estão a usar instalações civis como fachada. Jornalista Martim Madeira com alguns dos factos mais recentes relacionados com este conflito no Médio Oriente. E o presidente do Conselho Europeu, António Costa, veio esta manhã expressar total solidariedade com Espanha depois das ameaças de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos anunciou um corte de relações comerciais com a Espanha depois do governo liderado por Pedro Sánchez ter recusado a utilização de bases militares espanholas pelas forças norte-americanas. Numa publicação na rede social X, António Costa revela que falou com Sánchez e transmitiu ao chefe do governo espanhol que a União Europeia vai garantir que os interesses dos Estados-membros vão ser sempre plenamente protegidos. O presidente do Conselho reafirma ainda o compromisso com os princípios do direito internacional e com a ordem baseada em regras em todo o mundo. Uma posição assumida por António Costa depois desta manhã Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, ter sublinhado que não tem medo das represálias dos Estados Unidos. Sánchez explicou, na sede do governo espanhol, o posicionamento do país em relação a este conflito no Médio Oriente. A posição do governo de Espanha se resume em 4 palavras. A posição do governo de Espanha é a seguinte: não há guerra. Alguns vão acusar-nos de sermos ingênuos, mas ingênuo é pensar que a solução é a violência ou pensar que praticar um seguidismo cego e servil é forma de liderar. Não vamos ser cúmplices com algo que é mau para o mundo e contrário aos nossos valores, simplesmente por medo de sofrer represálias de alguém. Simplesmente por el miedo a las represalias de alguno. Sem medo, Pedro Sánchez, a ideia expressa esta manhã em reação ao conflito no Médio Oriente e muito em particular a esta ameaça de Donald Trump, que anuncia corte de relações comerciais com a Espanha depois do país vizinho ter recusado a utilização de bases militares por forças norte-americanas. E lá no Irão, um dos clérigos que integra a Assembleia de Peritos diz à televisão pública que está para breve
breve o anúncio do sucessor do Ayatollah Ali Khamenei. Morto na sequência dos ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, Ahmad Khatami, um dos 88 membros do órgão responsável pela escolha do líder supremo do Irão, diz que o sucessor de Khamenei deve ser identificado na primeira oportunidade. Acrescenta que está para breve, sem definir qualquer prazo. Entretanto, o jornal The New York Times e alguma imprensa iraniana referem que a escolha deve recair no filho de Ali Khamenei. Um clérigo que combateu na guerra entre o Irão e o Iraque na década de 80. Ora, com a ajuda da jornalista Beatriz Félix, ficamos agora a conhecer mais alguns detalhes sobre aquele que é apontado como o sucessor de Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei é o segundo filho do antigo líder supremo do Irão. Ainda não há dados que o permitam confirmar, mas é provável que venha a ser a escolha do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, mas este é um anúncio que só deverá ser feito depois do funeral de Ali Khamenei. Mesmo assim, sem esta confirmação, já há ameaças. O ministro da Defesa de Israel deixou um alerta. Mojtaba Khamenei é um alvo a abater. Mas falamos um pouco do percurso de vida. Nasceu em 1969 e aos 17 anos serviu na guerra entre o Irão e o Iraque, mas foi só no final da década de 90 que passou a ser reconhecido como figura pública por mérito próprio. Já no ano de 2022 recebeu o título de Ayatollah. Foi também nessa altura que passa a ser presença assídua ao lado do pai, Ali Khamenei, em várias reuniões de cariz político. Esta ascensão de Mojtaba Khamenei ao cargo de líder supremo do Irão não traz, ainda assim, uma grande novidade política para o país. Há mais de uma década que já se especulava sobre a possibilidade de suceder a Ali Khamenei, por isso não se prevê uma mudança de rumo na esfera política. Este possível novo líder é rígido no que toca a visões anti-ocidentais, o que merece também algumas apreciações por parte da esfera internacional. Não é uma escolha que teria o selo de aprovação de Donald Trump e também o secretário de Estado norte-americano diz que o Irão é governado por fanáticos religiosos e a nomeação de Khamenei dificilmente vai afastar essa opinião. A Beatriz Félix, com alguns detalhes sobre aquele que é apontado como sucessor do Ayatollah Ali Khamenei, morto nos últimos dias na sequência dos ataques de Israel e dos Estados Unidos. Ora, precisamente Israel, o ministro da Defesa, Israel Katz, fez hoje um aviso. Qualquer líder nomeado pelo regime iraniano será um alvo a abater. E Miguel, está agendado para as 3 da tarde o arranque do debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Sim, é o momento que vamos acompanhar aqui na antena do Observador. E esta manhã, Francisco César, dirigente do Partido Socialista, deu uma conferência de imprensa na sede do PS no Largo do Rato e antecipou, Vasco Maldonado Correia, agora aqui em direto, algumas das perguntas que os deputados do Partido Socialista vão querer ver esclarecidas por Luís Montenegro. O PS quer saber o que está a ser feito para acomodar, por exemplo, o aumento do custo de vida, que tudo indica será uma consequência direta a nível nacional desta guerra. Tem também várias perguntas a fazer sobre a utilização da base das lajes, sendo que Paulo Rangel, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, já explicou que foi dada uma autorização condicionada a Washington para o uso dessa base nos Açores. Ora, esta tarde, no debate quinzenal, o Secretário-Geral do PS vai pedir mais detalhes sobre essa conversa, sobre essa autorização condicionada. Foi o que explicou o deputado Francisco César. Há duas dimensões. Primeiro, perceber concretamente que explicações foram pedidas e que explicações foram dadas. Esta é a primeira dimensão e isso deverá ser esclarecido e será, com certeza, questionado pelo Secretário-Geral. Há uma segunda dimensão, é que é ao Estado português que cabe garantir e assegurar que as condições que colocou são efetivamente cumpridas. É o que diz Francisco César. Esta tarde, na sede do PS em Lisboa, o partido tem sentido falta de uma comunicação mais centrada no Primeiro-Ministro. Quem representa o Governo é o Primeiro-Ministro. Quem deve falar ao povo português é o Primeiro-Ministro. E mesmo quando falam outros membros do Governo, devem fazê-lo em declarações dirigidas ao povo português e não em entrevistas laterais, porque muito meritórias sejam, elas são entrevistas a órgãos de comunicação social, não estão dirigidas diretamente ao povo português.
fica o reparo de Francisco César e a posição do Partido Socialista, que promoveu então aqui esta manhã uma reunião para a análise da atual situação geopolítica internacional, também da posição portuguesa neste contexto. Para isso participaram neste encontro várias personalidades ligadas a estas áreas, como, por exemplo, o antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros socialista Augusto Santos Silva, mas também nomes como Sónia Sénica ou Filipe Santos Costa. Vasco Maldonado Correia, jornalista do Observador, que acompanhou esta conferência de imprensa e antecipa aqui algumas das perguntas que o PS vai querer ver esclarecidas no debate quinzenal que está agendado para as 3 da tarde e que vamos acompanhar em direto aqui na antena do Observador. 1h09. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? O histórico do PSD, António Capucho, considera que Pedro Passos Coelho é o maior opositor ao governo de Luís Montenegro. Diz também que não concorda com a estratégia do antigo primeiro-ministro de aproximação ao Chega. Haveremos de escutar essa declaração de António Capucho na edição das 2 da tarde. Outro António, José Seguro, presidente eleito, escolheu o tenente-general Maria Pereira para chefiar a Casa Militar. O anúncio foi feito há pouco pela assessoria de imprensa de António José Seguro. Paulo Emanuel Maia Pereira foi vice-chefe do Estado-Maior do Exército até final do ano passado. Durante a carreira desempenhou diversas funções, esteve em vários órgãos do Exército, no Estado-Maior-General das Forças Armadas e também no Ministério da Defesa Nacional. No currículo destacam-se ainda 2 missões no estrangeiro, no Kosovo e mais recentemente na República Centro-Africana. Miguel Videira e o Jornal da UMA.